A história do Bob's, o primeiro fast food brasileiro lá do canal Curioso Mercado. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. O Bob's é a primeira rede de fast food brasileira. A empresa atualmente possui mais de 1.000 lojas no país. 1952, caramba, faz muitos anos que foi A sua longa história criada a de mais de primeira 70 anos é digna de um filme de Hollywood. primeira lanchonete, O né? fundador, que se chamava Robert Falkenburg, ou só Bob mesmo, era um verdadeiro astro do tênis. Bob foi bicampeão do tradicional torneio de tênis de Wimbledon. Ele fundou o Bob's porque quando veio jogar em terras tupiniquins, foi atrás de um bom milkshake, mas acabou não encontrando nenhum. Então, com um ótimo faro para negócios, se mudou para o Brasil e abriu a empresa. E ele era um inovador. Foi Bob que introduziu o hambúrguer no Brasil e foi ele também o criador de um clássico da empresa, o milkshake de ovo maltine. É bom demais, olha só. Em uma conturbada história que a gente vai contar tudo sobre aqui nesse vídeo. Bom demais o milkshake do Bob's. Desde então, o Bob's teve vários donos, mas o seu ímpeto pela inovação nunca mudou. A empresa foi precursora no Brasil do sistema de franquias, uma inovação que fez a rede mudar de patamar. Seja bem-vindo à história do Bob's, a franquia brasileira que se atreveu a enfrentar os gigantes McDonald's e Burger King. Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. Vambora. A inusitada história da primeira rede de fast food criada no Brasil começa de forma bastante peculiar. Robert Falkenburg, o fundador do Bob's, teve sua primeira conquista de em Wimbledon tênis. em 1947, no torneio de duplas. Um ano depois, ele venceu o torneio individual. Mas a história dele com o Brasil se iniciou um pouco antes desses grandes feitos, quando Bob veio a uma competição de tênis do Rio de Janeiro, que, adivinhem, ele também acabou vencendo. Na cidade maravilhosa, procurou por um bom milkshake para tomar, mas não encontrou. Nessa situação, ele viu um potencial no futuro negócio. Bob ficou com essa ideia na cabeça. Então, em 1950, aos 24 anos, ele decidiu se mudar de Los Angeles para o Rio de Janeiro. Um ano depois da sua chegada, abriu a Falkenburg Sorveteria Limitada, onde vendia apenas sorvetes de baunilha. Olha, começou como com uma forma sorveteria criada por ele. bacana. Mas Bob encontrava sérias dificuldades para tocar o negócio, já que não encontrava os insumos e máquinas para realizar a operação. Era necessário importar máquinas e ingredientes dos Estados Unidos para produzir o seu sorvete. Nossa, aí era muito gasto então que ele tinha no Bob começo. ficava na caixa registradora, tinha contato direto com o público o dia inteiro. E logo viu que havia uma demanda também para outros produtos que eram populares na sua terra natal. Então ampliou seu cardápio com sanduíches, cachorros quentes, sundaes e uma grande novidade, os hambúrgueres, que, segundo consta, foi Bob que os introduziu no Brasil. Alguns anos depois, em 1952, já com a marca Bob's, sua loja, que ficava em Copacabana, virou um sucesso. Um dos frequentadores ilustres era o compositor Heitor Villa-Lobos. Ah, o Villa-Lobos. Um sucesso, em 1956, Bob abriu a segunda loja em Ipanema, um dos bairros mais efervescentes do Rio. Depois, acabou abrindo outras lojas na cidade. Pelas dificuldades que enfrentava, Bob resolveu fazer praticamente tudo dentro de sua casa. Instalou uma lavanderia para lavagem dos uniformes dos funcionários e um depósito central que servia para a distribuição de seus produtos. Perto da Avenida Brasil, em Parada de Lucas, foi instalada também uma fábrica em um galpão para produzir copos e guardanapos. Além disso, montava máquinas de sorvetes e frigideiras. Esses produtos eram expostos em um show. Oxe, o Bob's, o cara era trabalhador, fazia várias e várias coisas ao mesmo tempo para ajudar a própria lanchonete dele. Caramba, o cara era monstro. E também eram vendidos direto ao público. A partir dessa estratégia de gestão vertical, estruturou novas pequenas fábricas para abastecer inicialmente 5 pontos de venda. Em 1959, surgiu um dos mais lendários produtos de toda a história do Bob's, quando Robert decidiu adicionar partículas crocantes de ovo maltine ao milkshake. Era muito bom, mano. Surgindo assim, o shake de ovo maltine do Bob's. Nestlé entra no jogo. Mesmo com um grande sucesso, em 1972, Robert Falkenburg decidiu retornar aos Estados Unidos para se aposentar. 2 anos depois, vendeu o Bob's, que na época possuía 13 restaurantes, para a Libe do Brasil, que, em 1978, acabou sendo incorporada à Nestlé.
Com a Nestlé à frente do negócio, novas opções no cardápio foram introduzidas. Foi nessa época que surgiu um pioneiro conceito de sanduíche-refeição no país, o famoso Big Bob. Em 1976, o Bob's inaugurou a sua primeira loja em São Paulo. O crescimento do negócio fez a Nestlé construir uma nova fábrica, projetada com a previsão de atender a maior demanda da rede. A fábrica foi inaugurada em 1982 e tornou-se referência mundial em food service, por ter sido inovador em técnicas de produção. Mas, se na época de Robert Falkenberg a rede adotou uma estratégia de gestão vertical, agora com a Nestlé, o foco se concentrou apenas no negócio final do Bob's, ou seja, passar a produzir apenas os itens alimentícios que iam para o cardápio. A empresa crescia, mas viu em uma nova inovação, o sistema de franquias, a oportunidade de acelerar esse crescimento. Então, em 1984, a primeira franquia brasileira de alimentação foi inaugurada com uma loja do Bob's em Vitória, no Espírito Santo. A estratégia no futuro se demonstraria como um grande acerto. Mas ainda nos anos 80... Sabe uma coisa, galera, que eu queria falar antes, eu acabei falando, é que, tipo, eu não sabia que a Nestlé tinha chegado a comprar o Bob's. Achei que o Bob's fosse até hoje tivesse outra empresa que fosse do lado dele, assim, não quer dizer, tipo, uma empresa familiar, né, e tal. Não fosse uma empresa gigante, como é a Nestlé e tudo, que é dona de um monte de coisa que a gente come e bebe. Freio no crescimento do Bob's. E a Nestlé, após sair do setor de restaurantes na Europa e nos Estados Unidos, decidiu também vender o Bob's no Brasil. Olha, A holandesa vendeu também o Bob's depois, caramba. Vendex, na época um dos maiores impérios internacionais do varejo, em sociedade com a família Malzone, proprietária de marcas como a Sears e Ultralar, acabou comprando o Bob's. Terceira dona agora do Bob's, né? A iniciativa dos novos donos da rede foi a ideia de atrair diversos executivos da concorrência. Mas eles acabavam não se aliando com o DNA da marca. Essa estratégia não deu certo. Os novos administradores implementaram controles gerenciais, como auditorias internas, para melhorar os processos de produção. Mesmo ainda sobre os efeitos da crise econômica no Brasil, a Vendex promoveu a expansão das franquias em cidades como Salvador e Florianópolis. E além de ampliar sua rede de franquias, Nossa, o Bob's não vi a começou a operar em repórter. grandes eventos, como o Carnaval no Rio de Janeiro, na Fórmula 1 e no Rock in Rio, festival que a empresa participou desde sua primeira edição em 1985. Quase fim do Bob's. Mesmo com esses movimentos inovadores, o Oh, Bob's Mr. tinha Bean. um futuro incerto. Suas dívidas com fornecedores não paravam de crescer. Sua fábrica de produtos tinha altos custos e os consumidores, seduzidos pela chegada do McDonald's, haviam sumido das lojas. A rede acabou estacionando com 78 unidades, das quais apenas 15 eram franqueadas. E o faturamento estava cravado em 85 milhões de reais por ano. O Bob's permaneceu sob controle dos holandeses da Vendex até 1996, quando a rede foi vendida para o grupo norte-americano Poxa, quarto Trinity dono. American, que depois passou a se chamar Brasil Fast Food Corporation, ou apenas BFFC. A nova direção transformou o Bob's numa sociedade de capital aberto, com ações oferecidas na Nasdaq, a bolsa eletrônica americana. A BFFC, no fim de 1995, antes de concluir a compra da marca Bob's, convidou para a sociedade o empresário José Ricardo Bomeni, controlador da rede Big Burger, que na época era a terceira maior rede no segmento de hambúrgueres. A Caramba. ideia fazia sentido, juntar a segunda maior marca, que na época era o Bob's, com a terceira. Essa união daria um impulso necessário para a rede conquistar mais participação de mercado. Bomeni aceitou entrar com a participação acionária e a Big Burger ficou como maior acionista individual, com 20% do total, e com direito à participação do conselho de administração e da diretoria executiva. A rede, então, passou a ter 78 lojas do Bob's, somadas mais 45 da rede Big Burger. Tá doido, é muita loja, moleque. A reinvenção da marca. Mas era preciso injetar capital Ó o Google fazer propaganda para dela. expandir a rede e recuperar prestígio em um cenário de forte concorrência. Os gestores investiram fortemente em marketing e criaram um novo modelo de franquias com lojas menores, o que acabou impulsionando a rede. Com todos os investimentos, apesar de crise na Ásia, em 1997,
e na Rússia em 1998, juros altíssimos, desvalorização cambial e pouca disponibilidade de crédito, o Bob's passou por uma nova revolução. Entre 1996 e 2002, a rede saltou de 78 para 242 lojas. A virada do século começou com a busca por estratégias que impulsionaram ainda mais a recuperação financeira do Bob's. E a solução encontrada para isso foi a montagem de uma nova composição acionária. Em 2002, as famílias Bomeni e Fonseca, respectivamente proprietárias do grupo Big Burger e do grupo Forza, adquiriram ações da BFFC, passando a controlar a empresa com cerca de 55% do seu capital. A partir dessa mudança, um novo executivo assumiu a sua direção, o administrador de empresas Ricardo Figueiredo Bomeni, que, no mesmo ano, se tornou CEO da BFFC e até hoje está à frente da rede. Os acionistas aprovaram um novo aporte de capital no valor de 8 milhões de reais para liquidar as dívidas de curtíssimo prazo. Também venderam a fábrica que o Bob's tinha para preparar os hambúrgueres, batatas fritas, sorvetes e refrescos de laranjas consumidos nas lanchonetes. Para substituí-la, foram credenciados fornecedores para os produtos, que passaram a ser adquiridos diretamente pelas lojas. Com a BFFC, a empresa acabou terceirizando boa parte da produção, tendo a Sadia como uma das principais fornecedoras de carne da época. Bacana. Nos anos seguintes, o Bob's se reestruturou e multiplicou franquias em todo o país. Além disso, iniciou seu processo de internacionalização com a inauguração de pontos de venda em Portugal, Angola e Chile. Nesses locais, as operações seguiram com o mesmo formato e cardápio do Brasil, com algumas adaptações regionais para aproximação com o público local. Em 2008, a empresa implantou um plano estratégico com a meta de duplicar o faturamento em 5 anos. Em uma nova fase, a BFFC se posicionou como organização multimarca após assumir as operações da Pizza Hut, em São Paulo, e passaram a representar as marcas KFC e Dogs no Brasil. Já a Bob's apostava em diferentes tipos de loja, com ofertas e tamanhos específicos para cada segmento e oportunidade de negócio. Isso mostrou-se um diferencial competitivo, Quiosquezinho de fazendo a sorvete. marca chegar no interior do país. O resultado do ambicioso plano estratégico adotado em 2008 não poderia ser melhor. Em 3 anos, o faturamento da rede cresceu em 50%. Mas eles ainda queriam mais. Então o Bob's planejou um forte avanço em São Paulo. A rede apostou em lojas em avenidas importantes e presença forte nos principais shoppings. Assim, chegaram em um novo grande resultado. Saltaram de 41 pontos de venda na cidade em 2002 para quase 200 em 2011. Os novos gestores também decidiram cuidar da imagem da rede e das lojas. Para remeter a algo muito mais jovem e dinâmico, a marca foi reformulada. Foi adicionada a palavra burgers para fixar o segmento de atuação da empresa. Assim, a empresa estava pronta para crescer junto ao Brasil. Crescer para o O Brasil vivia Crescer no início para dos anos sobreviver. 2010, seu período de maior salto econômico em 2 décadas. São os tempos do Cristo Redentor decolando como um foguete na capa do Economist. Em 2011, tendo já participado de todas as edições do Rock in Rio, feito que se repete até hoje, o Bob's se torna a rede de fast food oficial do evento. E bate o recorde mundial da venda de hambúrgueres em festivais de música. Quase 80 mil em um único dia. No ano seguinte, 80 mil os hambúrgueres é números muito. continuaram aquecidos e a empresa abriu o maior número de franquias em sua história em 12 meses. 142 pontos de venda. A década de 2010 foi o período em que a empresa mais cresceu em capilaridade, vendas e números de pontos de venda, superando a marca de 1.000 unidades. O delivery do Bob's ganhou agilidade com seu primeiro aplicativo para pedidos via celular. Em 2015, a BFFC, controladora do Bob's, resolveu fechar o capital da empresa. Na sequência, são criadas 2 holdings, uma para tocar um negócio de franquias e outra para suas lojas próprias. Tudo corria bem para o Bob's, até que em 2016 a empresa sofreu um duro golpe. Um de seus principais produtos clássicos, o ovo maltine do Bob's, teve que passar por uma reformulação em seu nome. O McDonald's e a Ovo Maltine, marca que pertence à Associated British Foods, fecharam uma parceria. Ih, criando assim rapá. o McShake Ovo Maltine. Caramba. A Ovo Maltine, que era parceira do Bob's desde o final da década de 50. Poxa, o McDonald's deu uma rasteira no Bob's. Nossa, fechando um contrato com o Ovo Maltine. E, desde 2005, mantinha contrato de exclusividade com o Bob's no Brasil. Contrato esse que acabou sendo passado pro McDonald's. Com isso, o clássico ovo maltine do Bob's passou a se chamar Crocante.
Bob's versus Golias. Apesar dos desafios macroeconômicos, o Bob's tem apresentado os bons resultados nos últimos anos. Mó fome agora. Em 2021, muito em função da pandemia, o número de lojas diminuiu. Mesmo assim, a empresa atingiu seu primeiro bilhão em faturamento. Mas, já em 2022, a rede voltou a ter mais de 1.000 unidades e faturou 1,3 bilhão de reais. Em 2022, Para 2023, a expectativa é turbinar o número de lojas e faturamento. São planejadas 120 novas unidades com investimento de 90 milhões de reais. E se espera um faturamento de 1,5 bilhão de reais. Hoje, o Bob's está presente em 250 municípios brasileiros. Mas o grupo planeja dobrar esse número até 2025. Apesar do crescimento do mercado de alimentação saudável nos últimos anos, as vendas de fast food vão muito bem no Brasil. No mundo das franquias, o fast food está no segmento de alimentação food service, que cresceu 11,2% no último ano em unidades. Um dos seus principais concorrentes, a Arcos Dourados, franquia que opera a marca McDonald's, informou que a empresa faturou 7 bilhões de reais em 2022. Poxa. Com 1.084 Burger King fogou 3 bilhões. Já o Burger King terminou 2022 com 927 unidades. A Zamp, dona da BK e do Popeyes, registrou o maior faturamento anual de sua história, com receita acima de 3,6 bilhões de reais. O crescimento é de 32,4% em relação ao ano de 2021. E para ter sucesso no embate com as poderosas multinacionais, o Bob's aposta em cidades menores para impulsionar o crescimento. A expectativa é atingir 500 municípios até 2025. A ideia é a rede estar presente em cidades com mais de 100 mil habitantes, e a análise para abrir uma franquia é feita por meio de um conjunto de fatores como renda, população e demanda. Uma última curiosidade: o investimento inicial de uma franquia do Bob's varia entre 900 e 1,5 milhão de reais. Já o investimento de um quiosque é de cerca de 300 mil reais. Que é menorzinho, Bob's, né? assim como Pra vender muitas sorvete outras e tal. empresas brasileiras de sucesso, soube se reinventar e passar pelos períodos econômicos conturbados do país. Desde a sua curiosa fundação, a empresa brasileira trouxe grandes inovações para o mercado. E por isso, a história do Bob's é única no Brasil. Muito E massa. se você gostou do nosso Muito bom, gostei do documentário aí. Gostei muito, muito bom. Olha só, né, galera, o Bob's bateu de frente, né, com o McDonald's, Burger King, que são as maiores que a gente conhece aí no quesito de fast food. Bateu de frente. E, na minha opinião, o Bob's é a terceira, depois do Burger King e do McDonald's. Então é a terceira que fica ali no quesito de fast food. Eu antigamente já comi muito Bob's, muito hambúrguer. Hoje em dia já tô mais de boa, não como mais essas paradas assim de fast food, deu uma paradinha e tal. Porque tá ligado esse negócio de a gente comer demais, não faz muito bem pra nossa saúde. Então deu uma parada até o momento aí, tô de boa. Mas na época que eu comia até deu uma escola muito boa, pô. Até a escola do Bob's é muito boa. Além de que o milkshake também de lá é muito bom demais. Aquele milkshake do ovo maltine é bom demais, os melhores que tem. Mas é isso, o Bob's é incrível, pô. Bateu de frente com os maiores do mundo e até hoje ainda tá aí batendo de frente com eles, se segurando. Sempre se reinventando, o negócio dessas comidas e tal. Então é isso, né? Uma história muito bacana. Não sabia que o criador do Bob's tinha sido um brasileiro. E agora eu racei e tal, que foi um brasileiro que conseguiu fazer isso. Achei que o Bob's era tipo uma marca internacional, mas a gente viu que só em alguns países que ela tá, mas não em todo lugar do país, assim como o McDonald's e o Burger King. Então o Bob's de qualquer forma tá tentando entrar de pouquinho em pouquinho em vários locais do mundo e tal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo. É isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!